Eu recentemente fiz uma live, uma gravação da live aqui da igreja pelo Reaper. E quando cheguei em casa, pude notar que o som do microfone sem fio estava tipo falhando, tipo como se tivesse borbulhando. E o som do microfone com fio estava normal. Já fiz de tudo, troquei os cabos, dei uma limpada nele, mas continua com isso. O microfone sem fio. Tá. Então vamos lá para o microfone sem fio, cara. O que está acontecendo com esse microfone sem fio? Eu recebo com uma certa frequência reclamações de pessoas com relação ao microfone sem fios, né? E o grande lance que a gente tem agora é que a gente teve uma mudança na legislação, tá? Então a Anatel, ela passou por uma nova regulamentação. Então a gente ficou com uma faixa de frequência para operar os microfones agora muito bem determinada, tá? Só que às vezes pode acontecer de você estar trabalhando numa faixa de frequência que ficou próxima ali da TV digital, tá? Então os microfones eles sofrem um pouco com interferência com relação a isso. Não estou dizendo que seu caso é esse, tá? Estou dizendo que isso é uma das coisas que pode estar acontecendo. Você tá tendo alguma falha nesse sentido. Geralmente quando o microfone sem fio falha, intermodulações que está acontecendo no ambiente ali próximo, interferências de radiofrequências que estão próximas, e o transmissor ele pega aquele vazamento, aquela modulação que está ali mais próxima dele. Então às vezes pode acontecer, ou às vezes interferência até mesmo de outros microfones. Como você tem uma trabalho de faixa de frequência agora bem menor, mais curta, né, uma janela aí para você trabalhar, você pode ter microfones próximos também que vão apresentar falhas, podem causar interferências também no seu sistema, tá? Então esse é um ponto, tá? Um ponto bem sensível. Como é que a gente pode resolver isso de uma forma prática e assim, vai funcionar? Não sei, já vi funcionar muitas vezes, pode ser que no seu caso funcione. AutoScan. Se o seu microfone tiver a possibilidade de você trocar de frequências, tá? E ele tiver a função AutoScan, eu recomendo que você faça o AutoScan, tá? Você não selecione as frequências lá manualmente. Por quê? Porque quando você faz o AutoScan, o microfone ele faz uma varredura ali naquela região que ele está ali trabalhando, para ver qual é a faixa de frequência que está mais vaga, né? Que está mais distante de outras próximas. E geralmente isso resolve muito bem, tá? Geralmente já vi casos que o cara... É porque às vezes o microfone vem configurado já com a frequência, a pessoa não altera, então a pessoa altera manualmente e você acaba ficando numa frequência que ali próximo dela tem interferências ali, tá? Então o AutoScan ele pode ser uma ferramenta que vai te ajudar com relação a isso, tá bom? Uma outra coisa que eu sempre falo aqui, né? Vocês já estão aí vacinados, né? Acredito que meus xerifes aqui, a maioria dos xerifes aqui, eles já estão vacinados com relação a isso. A questão de você deixar a base bem visível ao bastão, né? O bastão, a gente tem ali um transmissor e a base é o receptor. Então você tem que deixar esses dois visíveis, né? A comunicação entre eles totalmente enxergando o mais próximo que você puder colocar, né? Para você evitar esses tipos de intermodulações. Só isso resolve, Leonardo? Não, às vezes não é só isso que resolve. Às vezes você tem realmente uma interferência muito próxima ali que vai te dar esse problema, tá? Então, eu tô dando aqui dicas para você ir anulando e vendo se alguma delas vai conseguir resolver o teu problema, tá bom? Uma outra sugestão que eu posso te dar, eu não sei qual é o microfone que você utiliza aí, Gabriel, tá? Mas uma coisa que você pode fazer é um ajuste de squelch mais fino, tá? Se o seu microfone tiver. Tem um vídeo aqui eu falando sobre squelch com o microfone da Sennheiser. Então, para quem quiser, basta você entrar no nosso canal do YouTube, digitar assim, áudio para igreja, microfone Sennheiser. Vai ver lá o microfone. E eu falo sobre o squelch, que é um ajuste que você faz para você aumentar ou diminuir a sensibilidade da base de encontrar frequências próximas. Então, como que funciona o squelch? O squelch, basicamente, ele é como se fosse um gate, tá? Para frequências de microfones, para frequências ali, né? Então você vai ajustando, você vai deixando a base mais sensível ou menos sensível
a frequências próximas dela. Então, digamos que você tem aqui a base, né? Aqui, deixa eu pegar aqui ó, algo para me exemplificar. Digamos que esse controle aqui do ar-condicionado é a base, né? E aqui eu estou falando no microfone. Então, o microfone ele está bem próximo da minha base, né? Que a gente pode ver que está alguns centímetros próximo aqui da base, o meu microfone. Então, eu vou deixar o ajuste do squelch da minha base bem fraco. Por quê? Porque eu não preciso. Imagina que tem um raio, imagina um círculo ao redor desse controle. Imagina que o controle tem um círculo ao redor desse controle. O squelch é como se você aumentasse ou você diminuísse esse círculo ao redor do controle, tá? Então, se eu tenho um microfone bem próximo da base, eu não preciso pegar, por exemplo, deixar o squelch tão amplo a ponto de que esse meu fone aqui, ó, vocês estão vendo aqui da Beats, né? Digamos que seja um outro equipamento com radiofrequência, né? Deixar o squelch desse aqui tão sensível a ponto de esse meu fone aqui chegar a interferir. Então eu fecho o ângulo de captação dele no squelch, ele encurta mais isso e fica pegando somente coisas próximas. Já fiz esse tipo de ajuste também no microfone e resolveu, tá? Já teve algumas situações. O nome disso é squelch, você vai ver lá. Então são coisas que você pode fazer. A quarta coisa que pode estar acontecendo, eu acho muito difícil, tá? Eu acho muito difícil acontecer isso assim, mas acontece, tá? É realmente ter simplesmente um defeito, tá? O seu equipamento aí, ele tá com defeito e tá saindo esses sons estranhos. E aí você precisa levar o seu equipamento numa assistência técnica autorizada, ou mesmo que, sei lá, se não tiver autorizado, vai ter que levar em alguma outra assistência técnica para ver se tá tudo normal com o seu microfone, se não tem nenhum tipo de problema acontecendo aí com ele, tá? Então, passei essas 4 coisas aí para você dar uma olhada com isso. Outscan, base olhando o bastão, ajuste squelch e pode ser o defeito. Então, dá uma olhadinha nessas 4 coisas aí, né? Vai por eliminação. Faz uma, elimina. Faz uma do defeito, que é mais difícil, você tem que levar uma assistência técnica, deixa por último. Pode ser que você consiga resolver de outra forma, tá bom? Então, fica com essa daí, tá? Beleza, Gabriel? Para tentar dar uma amenizada aí no seu sistema.